O tópico da aula de hoje é tipos de texto e gêneros. Os tipos de textos e os gêneros são muito importantes para a gente entender o conceito do que é texto na realidade. Vamos abordar então discurso, gênero e texto. Para entendermos melhor, vamos ver como esses três níveis atuam de modo interligado. Em primeiro lugar, nós temos o discurso. O discurso ocorre em nível de ideologia, ou seja, a partir de certos pressupostos de determinada cultura ou comunidade. Já o gênero ocorre em resposta às atividades sociais de uma cultura e é realizado através de um ou vários tipos de texto. Assim como vocês vão ver a seguir, temos inserido no discurso jornalístico um editorial do jornal New York Times, que é um jornal famoso americano. Nesse editorial que vocês estão visualizando, o texto, que é opinativo, ele está questionando se os contribuintes americanos devem confiar no governo, porque confiaram há muitos anos e houve a crise financeira americana que se espalhou por todo o mundo. Esse é o questionamento desse editorial. Então, através desse editorial, o jornal se posiciona fazendo uma crítica ao governo. Agora vamos conceituar essas três esferas que nós acabamos de ver: o discurso, o gênero e o texto. Então vamos pensar no discurso. O que é o discurso, então? Alguns estudiosos da linguagem, como Michael Halliday e Bakhtin, citam o discurso em sociedade. E do discurso, que é o nível ideológico, o nível maior, você tem os gêneros. Vamos pensar, por exemplo, no discurso acadêmico. Dentro do discurso acadêmico, nós temos teses, dissertações, resenhas, monografias, que são gêneros. Vamos dar agora um conceito de gênero. O que é um gênero? Aqui estaremos conceituando o gênero segundo Swales. Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos, cujos membros compartilham os mesmos propósitos comunicativos. Tais propósitos são reconhecidos pelos membros especialistas da comunidade discursiva de origem e, portanto, constituem um conjunto de razões para o gênero. Essas razões moldam a estrutura esquemática do discurso e influenciam e impõem limites à escolha de conteúdo e de estilo. Então, o que é central nesse conceito de Swales é colocado também por outro pesquisador, que é o Bhatia, três itens principais, que são propósito comunicativo, comunidade discursiva e organização retórica. O propósito comunicativo, que nada mais é do que o objetivo de cada gênero. A comunidade discursiva são as pessoas que partilham desse gênero, as pessoas que utilizam esse gênero. Organização retórica, que é a estruturação do texto, a estruturação, de um certo modo, convencionalizada do texto. Vamos dar um exemplo. Imagine uma entrevista de emprego, pensando naqueles três itens. Qual é o propósito comunicativo de uma entrevista de emprego? Bom, aí nós temos o propósito do candidato conseguir um emprego e do empregador conseguir uma pessoa para aquela vaga. Qual é a comunidade discursiva dessa entrevista de emprego? Nós temos, por um lado, os empregadores, por outro lado, os empregados e as pessoas que já estão empregadas, que eventualmente gostariam de participar desse tipo de entrevista. Qual é a organização retórica de uma entrevista de emprego? Eu acho que grande parte das pessoas já passou por isso. Então, uma entrevista de emprego não é tão diferente de uma entrevista que nós conhecemos. Ela é organizada em perguntas e respostas e, normalmente, o empregador vai querer saber informações principalmente da vida profissional da pessoa e, eventualmente, também da vida pessoal. Para você ter uma ideia melhor, vamos ver um pedacinho do filme O Diabo Veste Prada? Who are you? My name is Andy Sachs. I
recently graduated from Northwestern University. And what are you doing here? Well, I think I could do a good job as your assistant. And, yeah, I came to New York to be a journalist and sent letters out everywhere and finally got a call from Elias Clark and met with Sherry up at Human Resources. And basically it's this or Auto Universe. So you don't read Runway? No. And before today, you had never heard of me? No. And you have no style or sense of fashion? Well, I think that depends on what you're... No. That wasn't a question. I was editor-in-chief of the Daily Northwestern. I also won a national competition for college journalists with my series on the Janitors Union, which exposed the exploitation of... Bem, esse tipo de entrevista não é nem um pouquinho convencional, não é? Mas nós podemos reconhecer como uma entrevista. Por quê? Porque são feitas perguntas a respeito da vida profissional da candidata. O entrevistador não deixa muito a candidata se expressar, mas de qualquer jeito a gente reconhece observando que é uma entrevista para emprego. Vamos falar agora sobre texto? Então, para que possamos entender melhor, vamos ver um conceito da pesquisadora Davis. O texto é um extrato de escrita que possui coerência e textura, com um ou vários autores, e marcado claramente por um começo e um fim. Bem, vemos então que os gêneros, eles têm um formato e eles estão situados com um objetivo específico. O texto em si, ele nada mais é do que um agrupamento de palavras que tem um determinado significado e que tem uma função. Só que não tem uma função social, ele tem uma função comunicativa. Vamos ver um exemplo? Aparentemente é um texto completo. Tem começo, tem fim, é coerente, pois faz sentido, é comunicativo. E o que ele pede? Ele informa a necessidade de tutores universitários ou professores assistentes para ensinar a disciplina de matemática e ciências para a região de Toronto, no Canadá. Entretanto, para que ele exerça uma função social, nós temos que pensar para que serve esse texto, qual é a sua função na sociedade, como os indivíduos irão utilizá-lo. Então, nós temos que perceber, por exemplo, provavelmente você deve ter imaginado que se trata de um classificado de emprego, mas para ele ser materializado como um classificado de emprego, faltaram algumas informações que fazem de um classificado de emprego um gênero. Quais são essas informações faltantes? Os benefícios que a empresa oferece, os requisitos que a empresa está pedindo do candidato e como que o candidato vai entrar em contato com quem? Qual é a empresa que está pedindo aquele candidato? Veja agora o texto completo. Agora ele tem as informações que estavam faltando. Vemos que temos os requisitos agora. A empresa precisa de um profissional motivado, responsável, que goste de auxiliar os outros, que tenha ótimas notas e completamente fluente em inglês. Se ele for se deslocar para Thornhill e Richmond Hill, ele precisa ter um carro. E com relação aos benefícios? Bem, a empresa oferece regime de trabalho e salário excelentes e treinamento. Puxa, parece ótimo, não? Como que o candidato faz para contratar a empresa? Bom, ele deve verificar no final desse classificado um site para conhecer mais a respeito da empresa e poder entrar em contato com ela. Como você pode perceber, nós podemos fazer várias inferências a respeito de tipos de texto e de gêneros. Os tipos de texto por sua estruturação. Normalmente a gente sabe quando o texto está descrevendo, narrando ou opinando. E o gênero pela sua função social. Eu tenho certeza que você saberia dizer se uma bula de remédio, se uma receita culinária se configura como tal.
saberia dizer também as partes desses gêneros, não é mesmo? Vamos ver em seguida tipos de texto e gêneros textuais. Vamos iniciar vendo o conceito de tipos de texto que é abordado pelo autor Marcuschi. Tipologia textual é um termo usado para designar uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição. Aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas. Dentre os vários tipos de textos, os mais comuns são os descritivos, os narrativos e os dissertativos expositivos e dissertativos argumentativos. Mas existem muitos outros, como os textos instrutivos, por exemplo, os textos persuasivos e assim por diante. Para ficar melhor, seria bom que a gente desse um exemplo, não? Vamos começar com os textos descritivos? Nesse texto descritivo, você vai ver o diálogo entre dois amigos. Veja só. What does your girlfriend look like? She's very beautiful, with dark brown eyes and red hair. How long is her hair? Her hair is very long. It goes down to the middle of her back. How tall is she? She's my height, 5'4". And is she slim? She's slim like a model. And she's in her early 20s, right? Yes, she's the same age as me. Does she wear glasses? Yes, sometimes she wears glasses, but usually she wears contacts. Why all these questions about my girlfriend? Just curious. Besides, I think that's her, over there, across the street. Where? I don't see her. Under that big tree. Isn't she the one kissing the sailor? Bem, vemos que nesse texto descritivo, é inicialmente uma conversa entre dois amigos, em que um amigo pergunta para o outro uma descrição da namorada, como é que é a namorada, os olhos, o que ela veste. Aí o amigo fica meio desconfiado, né? Será que meu amigo está interessado na minha namorada? Aí ele pergunta no final, mas por que tantas perguntas a respeito da minha namorada? Ele falou, porque olha, eu acho que exatamente esse tipo de pessoa que você está descrevendo não é aquela moça ali que está beijando uma outra pessoa? Nossa, que falta de sorte, né? Não é mesmo? Bom, vemos que isso é um texto descritivo, é um texto em que o amigo descreve uma pessoa, no caso aí a namorada. Vamos ver um outro tipo de texto? Agora um texto narrativo. A mother repeatedly called for her son to get up and get ready for school. I feel sick, said the voice from the bedroom. You are not sick, Called the mother. I hate school and I'm not going, said the voice. I'm always getting things wrong, making mistakes and getting told off. Nobody likes me and I've got no friends. And we have too many tests and they are too confusing. It's all just pointless, and I'm not going to school ever again, I'm sorry, but you are going to school. said the mother through the door. Really, mistakes are how we learn. And please try not to take criticism so personally. And I can't believe that nobody likes you. You have lots of friends at school. And yes, all those tests can be confusing, but we are all tested in many ways throughout our lives. Besides, you have to go. You are the head teacher. Bom, esse é um tipo de texto narrativo, como você pode perceber, é uma história. É até uma história humorística, que no início dá a impressão que é o quê? Que é uma mãe, o filho não quer ir para a escola, e ela está incentivando o filho a ir para a escola. E aí, no final da história, o que nós descobrimos? Que não é exatamente um adolescente preguiçoso. Quem que é? É o head teacher, que seria o coordenador. Nossa, o coordenador está com preguiça de ir na escola, né? Nós sabemos que ele é um texto narrativo, porque reconhecemos, até pela nossa intuição, que é uma história. Mas qual é a função desse texto narrativo especificamente? Para que ele serve? Nós não sabemos. Vamos ver agora os textos opinativos e argumentativos? Vamos ver um exemplo para ficar mais claro? If you think about living longer, quit smoking.
Do you know that 35% of smokers die of smoking-related disease before the age of 50? Look for a doctor or a support group for help. Think about living healthy. É um exemplo de tipo de texto opinativo e argumentativo que estimula alguém a parar de fumar. Ele tem vários argumentos tentando convencer alguém, que a gente não sabe quem, a parar de fumar. A questão é, nós reconhecemos que ele tem elementos de persuasão. Ele cita dados estatísticos, ele dá motivos, nós conseguimos perceber isso. Mas qual é a função desse texto? O que ele é exatamente? Aonde que ele está materializado? Nós não temos um gênero. Será que é um telefonema, alguém explicando alguma coisa? Ou é um e-mail? Ou é uma propaganda? Nós não sabemos a que propósito que ele serve. A gente não conhece os participantes. Enfim, nós não temos o contexto desse texto. Vimos então que nós temos vários tipos de textos, nós abordamos os textos descritivos, narrativos, os persuasivos, argumentativos, e todos esses textos nós conseguimos ver a sua forma. O texto descritivo, que dá informações específicas, ele descreve um ambiente, ou ele descreve uma pessoa, ou ele descreve uma situação. O texto narrativo geralmente é uma história que tem personagens abordando algum tópico, às vezes tem uma situação de conflito. E o texto persuasivo, o que nós temos no texto persuasivo? Argumentos, emoção, informações que tentem convencer alguém a fazer alguma coisa. O que está faltando nesses tipos de texto então? Está faltando o contexto maior, está faltando saber para que serve, quais são os personagens, no que ele é empregado, finalmente, qual é o contexto comunicativo desse texto. É o que iremos abordar em seguida. Gêneros textuais. Então, os gêneros textuais se diferem dos tipos de texto, por quê? Eles têm um propósito definido, eles têm um contexto social específico. Eles têm uma situação de comunicação em que nós temos participantes. Esses participantes nós podemos determinar. E ele tem também uma organização que lhe é própria. Então, a diferença principal entre tipos de textos e gêneros é que enquanto os tipos de textos são uma organização linguística, que pode ser específica ou não, nós podemos ter, por exemplo, um tipo de texto informativo, que é mais genérico, um tipo de texto descritivo, em que temos uma descrição, um tipo de texto narrativo, em que temos uma história, um persuasivo, que temos um incentivo, uma argumentação, um instrutivo, que temos uma instrução, mas onde que ocorrem esses textos? O gênero vai dar todo o contexto para que esses textos se materializem e principalmente para que sirvam uma função, para que tenham uma identidade. Para isso ficar mais claro, vamos ver um exemplo? O que vocês estão visualizando, você pode verificar que é um cardápio. Se nós formos analisar sob o ponto de vista de tipo de texto, que tipo de texto seria isso? Ele é um tipo de texto descritivo. Por quê? Porque ele está descrevendo todos os alimentos, produtos que são oferecidos nesse cardápio. Se ele for simplesmente uma descrição de produtos, sem nenhuma função social, ele é um tipo de texto descritivo, somente isso. Mas ele é um cardápio. Como cardápio, ele tem uma identidade. Como nós sabemos que ele tem uma identidade? Ele tem até um nome. O nome dele é cardápio. E se nós perguntarmos para alguém se você conhece um cardápio, o que é um cardápio? Como é um gênero que pertence à nossa sociedade, todos conhecemos e sabemos intuitivamente, porque conhecemos, como ele está organizado. E qual seria a comunidade discursiva de um cardápio? Bem, de um modo geral, nós poderíamos dizer que os cardápios normalmente estão em restaurantes, lanchonetes. Então, seriam as pessoas, os frequentadores daquele local. Hoje em dia, nós temos a internet também, nós podemos olhar pela internet. Tem exatamente as pessoas que gostam ou as pessoas
que observam simplesmente, que olham sem nenhuma intenção eventualmente de ir até aquele restaurante ou não, talvez até por curiosidade, mas de um modo geral, cardápios são utilizados por pessoas que têm intenção de fazer sua refeição em determinado restaurante. Esse é o segundo elemento. Então, até agora nós vimos que ele tem um propósito comunicativo, que ele tem um grupo de pessoas específico, então ele não interessa a qualquer pessoa, mas interessa a um grupo específico de pessoas. E temos o terceiro aspecto importante, que é o que delimita o gênero, que é a estruturação. Nós sabemos que um gênero ele tem uma identidade porque ele também tem uma estruturação. Qual é a estruturação de um cardápio? Nós sabemos que um cardápio ele não é desorganizado. Normalmente, de um modo geral, logicamente tem cardápios de restaurantes de luxo, de restaurantes mais populares, de lanchonetes, de cafés. Nós sabemos que normalmente ele tem a ordem de os pratos principais e as bebidas, ou as entradas, os pratos quentes, as saladas, as bebidas, as sobremesas. Então existe uma ordenação mais ou menos organizada que nós, como usuários dos cardápios, sabemos nos situar. E o que acontece quando alguém muda essa organização? Bem, se alguém mudar essa organização, nós vamos ficar perdidos. Então, isso prova realmente que quem escreve cardápios, escreve inserido num contexto, escreve para atender uma situação específica. E quem vai ler? Quem vai ler esse cardápio também espera que isso se repita, que o escritor escreva de acordo com a padronização daquele gênero. Não fica mais fácil ler textos assim? Vamos abordar agora os contextos dos gêneros e dos textos. O contexto de situação e de cultura. O contexto de situação, ele foi criado por Malinowski e posteriormente ele foi estudado por outro pesquisador, o Halliday, para estudar uma situação específica, então o contexto específico em que um texto ocorre. Por exemplo, nós temos uma situação de uma consulta médica. Então, esses pesquisadores, eles estudaram tudo que envolve essa situação específica, várias outras exemplificando essa situação específica. Então, nessa situação de uma consulta médica, quem são os participantes? Bem, nós temos o médico e o paciente. Qual é a situação? Onde que esses participantes se encontram? Que tipo de linguagem que eles utilizam? Como eles utilizam essa linguagem? Logicamente que todo esse diálogo, todo esse texto que é criado a partir dessa situação específica. E o contexto de cultura? Como ocorre esse contexto de cultura? Os pesquisadores, o Malinowski, o Halliday e depois posteriormente com o Halliday e Hassan, eles viram que não dava conta de você descrever todos os aspectos linguísticos que ocorriam numa situação específica só através do contexto de situação. Haveria necessidade de haver um outro contexto, um contexto maior que permeasse esse contexto de situação, que é justamente o contexto cultural, o contexto da cultura. E o que é o contexto da cultura? O contexto da cultura é o contexto de costumes e valores de uma determinada sociedade. Então, lembrando daquele exemplo da consulta médica, você imagina mais ou menos, você sabe, a gente tem uma ideia de como funcionam as consultas médicas. O médico normalmente faz algumas perguntas, você responde e assim, eventualmente, o paciente tem alguma dúvida, mas normalmente é o médico entrevistador. Ele pergunta e o paciente responde. Mas será que essa mesma situação, que de um modo geral ocorre da mesma maneira no mundo inteiro, mas será que tem alguma diferença se isso ocorrer no Japão, na China, na França, na Índia? Possivelmente não. Então, esse contexto geral, que é o contexto da cultura, vai trazer algumas modificações nesse contexto específico. E o que vai mudar? A linguagem, naturalmente.
Vamos dar um outro exemplo. Vamos pensar num contexto comercial. Vamos pensar numa apresentação. Então, o executivo tem que fazer uma apresentação sobre as vendas daquele trimestre. Então, vamos pensar especificamente no contexto de situação. Então, o executivo tem que fazer uma apresentação. Então, que tipo de linguagem que ele vai utilizar? Temos que pensar nos participantes, para quem que ele vai fazer essa apresentação? Para os seus pares, se ele é um gerente, para outro gerente, ou será para os diretores? Que tipo de linguagem que ele vai utilizar? Qual é o tipo de relação que ele tem com essas pessoas? É mais formal? É mais informal? Como é que será que ele tem que abordar esse texto? Aonde que ele vai fazer essa apresentação? Ele vai fazer essa apresentação na empresa? Ah, é um contexto. Ele vai fazer num hotel? Já é outro contexto. Agora vamos pensar no contexto da cultura inseridos nessa apresentação. Pensando nos participantes, pensando no conteúdo do diálogo, imagine que esse mesmo executivo não vai fazer essa apresentação aqui no Brasil, que ele vai fazer essa apresentação no exterior. Será que não tem outros componentes que ele teria que imaginar? Talvez o tipo de linguagem que ele vai utilizar, ser mais polido ou ser menos polido, gestualização e outros elementos que estão inseridos dentro do contexto cultural. Então, vemos que esses dois aspectos, a parte cultural, o aspecto da cultura, junto com o contexto da situação, ele vai modificar o modo como os gêneros são materializados, de qualquer maneira. Vamos passar agora para ver a comparação e o contraste entre tipos de texto e gêneros. Inicialmente, vamos trabalhar com o tipo de texto descritivo. Verifique esse tipo de texto. É uma suíte. No quarto há um telefone, uma estação de trabalho, ar-condicionado e sprinklers. Há também hobbies, flores frescas e uma garrafa de água. Bom, temos a descrição de um quarto, mas qual é o propósito desse texto descritivo? Não sabemos ainda. Vamos ver então como esse texto descritivo está no seu contexto de uso? Vemos então que esse tipo de texto, na realidade, ele é a descrição do quarto de um hotel. Aí podemos perceber a sua função comunicativa. Qual é a função comunicativa desse texto? Ele já traz uma identidade, ele serve para que a pessoa que vai se hospedar nesse hotel se interesse ou não por ficar naquele quarto. Esse é o objetivo comunicativo de um gênero que tem essa função social. Então, vemos que nesse tipo de descrição, a descrição isolada, ela não nos diz muita coisa. A descrição contextualizada, ela já tem um propósito, ela tem uma função comunicativa e, portanto, é um texto materializado dentro de um gênero. Ele cria, então, como já dissemos anteriormente, uma identidade. Então, vemos que esse gênero, para ele ser caracterizado como um gênero, ele tem que ter alguns aspectos que nós vamos analisar. Primeiramente, vamos analisar qual é o objetivo comunicativo. O objetivo comunicativo desse tipo de texto, no caso desse gênero, com um texto descritivo, é apresentar o quarto de hotel, o hotel e mais especificamente o quarto do hotel, ao futuro hóspede. Possivelmente para quê? Para esse hóspede poder ter a possibilidade de decidir se ele quer se hospedar nesse hotel ou não. Posteriormente, uma outra função para quem é voltado? Bem, logicamente, para um futuro hóspede. Dependendo do tipo de hotel, se for um hotel mais popular ou se for um hotel mais luxuoso, nós temos tipos de hóspedes diferentes. Esses hóspedes esperam encontrar características diferenciadas nesse texto, nessa descrição que eles vão obter, que eles vão ler, seja num folheto de hotel, ele pode se caracterizar através de um folheto de hotel, em que o hóspede vai na recepção e retira, ou mais usualmente nos dias de hoje, através da internet. E qual é a organização? Normalmente, as descrições que estão contidas em quartos de hotéis são basicamente as mesmas. A cama,
algumas coisas voltadas a clientes mais corporativos, como, por exemplo, tomadas para telefones celulares ou para computadores, sistemas wireless, o tipo de acomodação de um modo geral, se ele tem ar-condicionado, se ele tem frigobar. Também são dadas algumas informações a respeito do banheiro, se existe banheira, se tem secador de cabelo. Tudo o que a gente espera, ou tudo de um modo geral, que um hóspede espera encontrar num hotel, seja um hotel mais luxuoso ou um hotel mais simples. Vamos passar agora a um tipo de texto narrativo. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro para você. Trata-se então de uma história de uma garotinha desaparecida. Mas aí a gente fica pensando, ele é um texto narrativo, trata-se de uma história. Mas em que contexto podemos esperar encontrar uma história? Será que é uma redação de uma criança ou de um adolescente? Será que isso faz parte de algum livrinho de história para criança? Não sabemos dizer. Por quê? Porque nós não temos o contexto. Vamos ver agora essa história, esse texto narrativo inserido no seu contexto, na sua identidade. Trata-se então de um famoso caso de uma garota austríaca que foi sequestrada quando ela tinha 10 anos, ficou 8 anos em poder do seu sequestrador e num momento em que esse sequestrador se distraiu durante uma batida, um bloqueio policial, ela reapareceu para a surpresa de todos, da sociedade, dos pais. É um caso verídico, muito comentado, que eventualmente você ouviu falar. Agora nós temos realmente o contexto e temos o discurso jornalístico, né, que permeia aquele nível contextual maior. Nós temos o gênero, que é um gênero de reportagem. Qual é o objetivo de uma reportagem? É dar informações, de um modo geral, para as pessoas que querem saber a respeito do que acontece no mundo, e justamente num caso como esse, de repercussão. Qual é o público-alvo? Bem, uma reportagem tem um público-alvo muito amplo, embora, dependendo do tipo de periódico que ele é veiculado, se for um periódico mais popular ou se for um periódico mais intelectualizado, o público-alvo seja diferente. E qual seria o contexto em que ele se situa? Nós temos uma identidade, todos nós sabemos qual é o objetivo de uma reportagem, não é mesmo? Vamos ver, finalmente, um tipo de texto argumentativo, persuasivo. Esse tipo de texto que você está visualizando parece o quê? Parece alguém dando uma opinião a respeito de um filme. A pessoa aparentemente parece ter gostado desse filme, especialmente do ator. Mas qual é o propósito dessa observação? Será que é uma conversa entre amigos? Será que é um e-mail? Nós não sabemos exatamente. Vamos ver em que contexto esse texto está materializado? Esse texto, então, está materializado numa resenha. O que é uma resenha? Resenha é um tipo de texto, no caso é um texto maior, é um gênero, que tem, na realidade, vários tipos de texto. Uma resenha, basicamente, é um texto opinativo, em que o resenhista dá sua opinião sobre um livro, sobre uma obra, sobre um filme. Mas dentro de uma resenha, o que nós podemos ter? Nós temos a descrição dos personagens, nesse caso, dos atores principais, do diretor, algumas informações a respeito do filme. Posteriormente, nós temos uma narração, um tipo de texto narrativo, que é a história. Brevemente, o resenhista comenta, faz um comentário a respeito dessa narração. Vemos então, nesse tipo de resenha específica, que o resenhista não gostou muito do filme, não achou um filme assim maravilhoso. Mas o que ele realmente gostou e o que ele destaca nessa resenha é a atuação do ator Robert Downey. Realmente, para esse resenhista, o filme valeu pelo ator. Vemos assim que, para considerarmos um texto, nós temos vários
contextos em que eles estão inseridos. Nós temos que perceber todos esses contextos, partindo do discurso, partindo do contexto da cultura, indo para o gênero, que é aquilo que dá identidade, e mais especificamente para a organização textual, que é os textos ou os tipos de texto. Esperamos que você tenha aprendido bastante nessa aula. Vamos à nossa dica de estudo? Como dica de estudo, eu deixo o site da BBC SkillsWise. É um site bastante interessante, interativo, onde você vai achar explicações, jogos, dicas e exercícios sobre todos os tipos de texto que nós acabamos de falar. Espero que você tenha bons estudos e até mais.